tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta, eu sou Virginia Alves. Nosso destaque agora é mercado de café, embarques de café. O Conselho de Exportadores de Café do Brasil, Secafé, acabou de divulgar os embarques referentes ao mês de setembro. Os números, eles apresentam certa melhora em relação àquele número de agosto, que chamou bastante atenção do setor, mas para contar melhor para a gente o que esse relatório traz de novidade, o que a gente tem no radar aí do mercado, o problema logístico continua tirando o sono de todo o setor produtivo do país. Eu convido aqui agora o Marcos Mato. O Marcos, ele é diretor executivo do Secafé. Marcos, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Olá, Virginia. Olá a todos os telespectadores. Como sempre, uma satisfação enorme estar com vocês todos. Marcos, a gente está com esse relatório quentinho, então. O Secafé acabou de divulgar às 16 horas dessa quarta-feira, 13 de outubro, e eu vou deixar para você contar os números, então, dos embarques, o que a gente traz de novidade e o que vocês avaliaram. Pode ser? Perfeito. Na verdade, nós tivemos essa exportação de setembro de 3,11 milhões de sacas, uma queda muito expressiva de 26,5% quando a gente compara com setembro do ano passado. Mas, obviamente, setembro do ano passado, no contexto da super safra 2020, o Brasil com todas as condições, diferenciais competitivos, logística preparada para isso, e nós tivemos exportações de mais de 4,2 milhões de sacas naquela ocasião. Então, a base de comparação realmente ela é desafiadora, mas mostra uma reação em relação ao mês anterior, porém é o mesmo padrão de exportações, ou seja, nós ainda estamos no contexto da grave crise internacional do transporte marítimo, a questão da falta de espaço nos navios, disputas por containers. Todo esse contexto permanece, nós estamos em contínuo contato com os nossos associados e a gente observa os volumes mais baixos, o que chama atenção também. Algumas questões pontuais, né? Nós tivemos alguns países que se destacaram, os nossos cafés diferenciados também com números muito bons, e no acumulado de janeiro a setembro nós estamos com 29,76 milhões de sacas, queda de volume de 4,1%, mas quando a gente olha o faturamento disso, demonstra a realidade do mercado de café mundial por conta das condições mais restritas da safra brasileira e dos outros desafios aqui mencionados. Em dólares, 4,17 bilhões, mais 6%. E em reais, dada a taxa de câmbio, 22 bilhões de reais, mais 11,3%. Reduzimos em volume pelas condições atuais, mas, dada a valorização do café no mercado internacional, nós estamos aí receitas cambiais muito positivas. Mas, basicamente, os mesmos mercados, né? Estados Unidos sempre se destacando, seguido pela Alemanha, nós temos Bélgica, Itália e Japão. Desses países, Japão cresce de 17,8%. Os demais, sempre tratando aqui de retrações, até refletindo, basicamente, uma queda de exportações. Estados Unidos muito próximo daquilo que a gente tem visto, né? Quando a gente olha janeiro a setembro 20 e 21, 5,67% nesse período, uma queda de 0,14%. Então, números que chamam a atenção em alguns dos pontos, mas o perfil segue como aquele. Lembrando também que os países produtores seguem muito fortes, buscando cafés do Brasil para sempre agregar e ter mais variabilidade das qualidades do café, aproveitando sempre do café brasileiro. Marcos, você abriu um leque aí de tudo que a gente precisa falar para o produtor, mas eu queria começar falando justamente dessa leve recuperação que a gente vê em comparação com o mês anterior. É um recuo muito forte quando a gente compara com o mês passado, mas com o mesmo período no ano passado, perdão. Mas quando a gente fala no mês passado os embarques de agosto, chama atenção porque teve essa elevação. Isso não significa que os problemas estão resolvidos. A gente continua com os impasses logísticos, a crise ela continua. E no mês passado, quando a gente conversou com o Secafé, vocês trouxeram para a gente que aparentemente era um problema a ser resolvido no longo prazo. A gente continua com esse cenário? Sem dúvida nenhuma, nós poderíamos exportar expressivamente mais volumes, não há dúvidas. Nós fazemos sempre um acompanhamento com os nossos associados. E a taxa de rolagem de cargas, cancelamentos de bookings, estava já na casa dos 50% em julho, agosto. Talvez esse número tenha caído para, estamos ali avaliando estatisticamente, mas mais próximo de 40%. Mas é um número muito alto, né? Às vezes é uma questão mais pontual e a questão que estamos envolvidos é de um comércio global. Então, nós não temos ainda como saber como vai ser outubro, novembro e dezembro,
a não ser esse cenário que já está posto, né? Existem as reaberturas das economias, os portos ali, em muitos portos do mundo, estão todos em uma ocupação muito alta da sua capacidade, e o Brasil, na sua posição logística, ele realmente sai desfavorável. Então, a gente tem esse cenário, soluções para o ano que vem. Alguns analistas falam do fim do ano novo chinês, que é o fim do primeiro trimestre. Alguns já apontam o começo do segundo semestre de 2022. Então, a gente ainda tem todo esse trabalho a ser feito. E, por isso, obviamente, envolvemos todas as associações que se utilizam de contêineres para exportar, junto ao Ministério de Infraestrutura, para justamente criar um diálogo e buscar mais compromissos das empresas de navegação para com os exportadores brasileiros. E, Marcos, a gente sabe que a safra 21, que terminou de ser colhida agora, ela foi expressivamente menor, já era esperado, teve condição adversa climática, mas 2020 foi um ano muito positivo e ainda tem café da safra para ser exportado. O que eu queria entender é o seguinte, fala-se muito no mercado a possibilidade de não ter café e por isso que a gente está registrando esses recuos nas exportações. Não é isso, o café tem, é problema unicamente logístico. Existe o problema logístico que está posto e o café que nós temos é o suficiente para cumprir os compromissos. Nós não temos sobras de café. Os armazéns estão cheios, safra 2020, que foi uma safra muito boa, recorde, que deixa saudades, uma safra baixa, já colhida, e compromissos que vão se estender por esse ano e os primeiros meses do ano que vem, que seria a entre-safra aí da safra 21 para a safra 22. Com as chuvas, com as floradas, esperamos que as condições meteorológicas continuem firmes, positivas, para que a gente, em 22, tenha uma safra muito superior à de 21. Não vamos falar de recordes, né, porque quebrar 2020 não vamos falar em recordes, mas podemos sim ter uma safra boa. E, Marcos, falando dos destinos, você já trouxe a questão dos Estados Unidos, da Alemanha, que são países que a gente está acostumado a ver, nós estamos acostumados a ver esses nomes no relatório do Secafé, mas, de novo, me chama muito a atenção o nome da Colômbia, né? O segundo maior produtor segue comprando bastante do Brasil. A Colômbia entrou em evidência ontem, saíram algumas notícias que chamou bastante a atenção do mercado. Enfrenta, não é só aqui no Brasil, né, Marcos? Assim, a gente sempre fala isso aqui no Notícias Agrícolas. Problema climático e logística está atingindo todo mundo, os principais países produtores, mas a Colômbia aparece de novo no relatório do Secafé. Como é que a gente explica isso, Marcos? Bom, a Colômbia já é o nosso 7º maior mercado, cresceu expressivamente, né? Vamos para praticamente 900 mil sacas nesse ano, crescendo aí 80% em relação ao ano anterior. Isso está consolidado, está posto, eles realmente buscam os cafés brasileiros. A produção da Colômbia é limitada, entre 13 milhões de sacas, talvez nos melhores anos produtivos chegam a 14. E a Colômbia se utiliza, então, do café brasileiro, provavelmente, é um estudo que estamos fazendo, para se fazer blends, para abastecer o mercado interno, e muitas possibilidades, indústrias também, que se tem lá na Colômbia. O consumo per capita da Colômbia houve um ligeiro aumento, chegando, se não me engano, a 2,4 quilos por habitante ano, já é bem mais baixo que o brasileiro, mas mostra uma reação. E a Colômbia, obviamente, consegue completar a sua produção, trazer os cafés brasileiros, que faz, né, um blend com os deles. É uma realidade posta, né? E o Brasil, não só para a Colômbia, mas nosso relatório mostra também outros países, como o Equador, adquirindo cafés do Brasil também, no contexto de país produtor, e muitos outros lá na lista de países produtores, tanto que quando a gente olha, país produtor cresceu 22,8%. Vamos para quase 1,9 milhão de sacas, só para países concorrentes do Brasil. Obviamente, a Colômbia aí se destaca. Marcos, para a gente finalizar, daqui para frente, o que a gente precisa continuar prestando atenção? Quais são os problemas logísticos que devem permanecer? E para o mês que vem, você já disse que não deve ter uma solução no curto prazo, mas o que a gente pode esperar aí para o setor e como é que a gente deve driblar esses problemas aí nos próximos meses? Bom, para os próximos meses, nós temos a agenda com o Ministério de Infraestrutura para que o governo brasileiro convoque os grandes armadores, as linhas de navegação, para buscar esse maior compromisso com o país, pensando na soberania nacional, não só uma questão comercial, junto com as outras cadeias do agro. Essa é uma maneira que nós encontramos para tentar mitigar esse cenário que exige muito das equipes, dos nossos exportadores, equipe comercial, equipe de logística. Então, estamos trabalhando fortemente nesses pontos. E também o Secafé fez um trabalho muito forte nesse período do Dia Internacional do Café. Com certeza, os nossos telespectadores acompanharam, né, Virgínia, um belo vídeo que nós fizemos junto com a
o Museu do Café, cinematográfico, né, mostrando um pouco a realidade dos trabalhadores, das mulheres do café, com as embaixadas, um trabalho de promoção da imagem muito forte, que mostra realmente que nós temos muitas histórias para contar no café. Então, a gente segue com o nosso trabalho responsável de sustentabilidade, com todos os nossos projetos e no âmbito logístico, trabalhando de uma forma mais conjunta com as outras entidades e com o Ministério de Infraestrutura, Economia e Agricultura. Meu caro, muito obrigada pela sua disponibilidade. Secafé tem portas abertas aqui no Notícias Agrícolas. Eu espero vocês no mês que vem, que a gente tem bastante coisa para acompanhar. Até a próxima. Muito obrigado, Virgínia. Um forte abraço a todos. Portanto, esses são os números do Secafé, trazendo aí para a gente os embarques do mês de setembro do país. Teve uma pequena melhora em comparação com o mês passado, 3,11 milhões de sacas embarcadas, mas o Marcos Matos, diretor executivo do Secafé, deixou bem claro aqui para a gente que os problemas eles continuam. Problema logístico segue aí tirando o sono do setor, a gente continua com aquele problema de não ter container, não tem navio, mas o setor, junto com outras lideranças aqui do país, do setor produtivo, segue buscando aí por soluções. A gente teve, então, aí embarque de 3,11 milhões de sacas de café no mês de setembro, comparado ao mesmo período em 2020, um recuo aí de 26,5% no volume. Vale lembrar, é claro, que em 2020 a gente teve aquela safra excepcional. A gente sempre fala aqui que o Brasil vem de um ano muito positivo, tanto em qualidade, mas também em quantidade, uma realidade bastante diferente para 2021, já que a safra naturalmente já seria menor e a gente ainda teve as adversidades climáticas que vem tirando aí o sono do produtor. O Marcos trouxe para a gente, então, que esse problema logístico, ele continua, mas a gente precisa continuar acompanhando de perto para ver quais são as resoluções aí no curto, médio e longo prazo. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que a nossa programação continue, já a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.